Bom dia, amados irmãos, irmãs, amigos, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada um, cada lar, cada família, em nome de Jesus. Amados, hoje, primeiro dia do mês de julho. O tempo está passando rápido, como eu tenho falado, ministrado, o tempo passando muito rápido. Mas eu creio que o tempo de Deus é chegar para todos nós. Por isso é importante nós andarmos na plenitude da graça do Espírito Santo de Deus. Mas de hoje, continuando o livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ver do versículo 9 ao 14. Vou ler e a gente vai comentar. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio depósito e graça, e nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos, que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida incorruptível pelo Evangelho, para que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aqui Paulo falando, instruindo a Timóteo, instruindo e exortando a vida de Timóteo, seu filho na fé. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre salvação. Salvação. O Senhor Jesus manifestou em graça e glória, vindo à semelhança do homem, em carne e sangue, exceto no pecado, para nos resgatar, para nos devolver a comunhão com Deus, que foi perdida lá no Éden. E para isso ele veio. Para isso que o Senhor veio, para nos salvar. Para salvar e todos aqueles que creem nele, creem no teu santo nome, não perecerão, mas terão a vida eterna. Embora passando por toda a dificuldade. Salvação não fala que nós não vamos ter dificuldade. Salvação não diz que nós não vamos passar por momentos difíceis. A salvação é que Ele nos libertou daquilo que a lei não tinha poder de nos libertar. Daquilo que nós mesmos não conseguimos ser libertos. Para isso que Ele veio. A salvação fala de resgate. O resgate, alguém está aprisionado, não tem para onde ir, nem como sair. Só alguém que realmente está preparado, está instruído para fazer aquele trabalho. E Jesus estava para isso. E ele, para isso que ele veio, nos salvar, nos resgatar. E nos chamou, fez um chamado. O chamado é para todos, querido. Agora a decisão é de cada um. O chamado é para todos, mas a decisão compete a cada um. Para uma vocação segundo não segundo as obras. Ele nos chamou com uma vocação. Qual vocação? De sermos santos, irrepreensíveis diante dele, para andarmos em santidade.
para andarmos em temor diante dele. Não é medo, temor diante dele, em santidade. O mundo, queridos, o mundo ele é muito atrativo. As coisas do mundo são atrativas, mas as coisas com Deus não são atrativas. Depende muito de um posicionamento, uma disciplina, e realmente buscar. O mundo parece que a pessoa está livre, mas ela está aprisionada. Agora, em Cristo Jesus, nós somos livres. Nós somos livres em Cristo, porque Ele nos libertou. Ele nos libertou das garras imundas das trevas. Ele nos chamou segundo, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, que a graça nos foi dada em Cristo Jesus. A graça, querido, é um favor imerecido. Graça é aquilo que nós recebemos do Senhor sem ter merecimento. Às vezes o pessoal fala, não, pastor, mas eu mereço. Não, porque nós não merecemos nada, querido. A única coisa que nós merecemos é a condenação eterna. Mas pelo seu amor, pela sua dedicação, Ele nos libertou da condenação, nos dando vida, nos vivificando, trazendo vida novamente, aquilo que estava morto, aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que não tinha mais como solucionar, não tinha mais solução. Mas Ele veio e trouxe vida e nos devolveu a vida, nos devolveu a comunhão com Deus. É isso que a palavra do Senhor Paulo está exortando a Timóteo. E ele fala aqui, e que é manifesta agora, pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Jesus aboliu a morte, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. A morte, não morte física, a morte espiritual, que é a condenação eterna, não tem mais poder no homem. Não tem mais poder. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão livres disso. Se manterem firmes em Cristo. Agora, se a pessoa não quer aceitar Jesus, não quer fazer uma decisão por Jesus, infelizmente a morte ainda prevalece sobre a vida dele. Ou seja, separação da graça, da glória de Deus. Isso quer dizer morte. Deixa eu ir lá para o versículo 13 e 14, porque o tempo é muito curto, e quero fazer um maná mais curto um pouco. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Jesus Cristo. Conserva. No tempo que eu era criança, não existia geladeira. E era muito pouco frigorífico. As carnes e peixes eram conservadas no sal, charque, né? Então, quando matava um boi no sítio, não tinha onde guardar as carnes. Então, meu pai fazia, salga salga a carne, desidrata a carne, e aí ela conserva por muito tempo. Por muito tempo. O peixe é a mesma coisa. Eu lembro que meu pai comprava caixa de... Hoje é tão caro, mas comprava de caixa de bacalhau, caixa de mandioca. E aquilo ficava tempo ali. A gente ia lá pegar uma lasca e saía comendo. Não fazia mal. Isso é conserva. Ou seja, guarda, cuida da palavra de Deus dentro de cada um. Leia a Bíblia, guarda a palavra no teu coração. Vela por ela, zela pela palavra. Porque a palavra é um tesouro, querido. Eu ministrei isso domingo de manhã, ontem de manhã no culto. Guarde esse tesouro no teu coração, porque é um modelo. Não existe outro modelo a não ser Jesus, querido. Não existe outro modelo a ser seguido a não ser Jesus Cristo, que é a própria palavra, que é a palavra encarnada. Esse é o modelo que temos que seguir. Não podemos seguir outro modelo, a não ser Jesus Cristo. Qualquer outro modelo está completamente fora dos planos de Deus. Completamente fora. São atalhos. E atalhos nos leva completamente à morte. A morte. Olha que
que de mim tem ouvido. Tu tem ouvido a palavra, querido? Olha, hoje ninguém pode dizer que nunca ouviu a palavra. Que hoje tem meio de comunicação, tem internet, tem YouTube, tem tanta coisa que está se falando do amor de Jesus, da decisão por Jesus. Não tem mais um ser humano que pode falar, não, eu não sabia, eu não ouvi. Ouviu sim, ouviu sim, ouviu a palavra. Eu tenho pessoas que em outras nações ouvem a palavra. Alcança outras nações, outros países, alcança através dessa palavra. Então, querido, é exatamente isso que Paulo está falando, instruindo a Timóteo. Em amor, no amor de Jesus Cristo, esse amor com que Jesus nos amou, esse amor que nós não conseguimos entender. Ali, 1 Coríntios capítulo 13, fala do amor, Paulo falando do amor. Então nós temos que conservar esse amor que há em Cristo Jesus. Nós não podemos perder isso, querido. Nós não podemos deixar isso passar de forma alguma. Sabe, conservar isso em nossos corações. Guardar o bom depósito. Para que serve um depósito, querido? Para guardar aquilo que é bom. Não é para guardar tranqueira, sujeira, imundície, não. Para guardar o que é bom. Ele está certo, tem muitos que fazem depósito para guardar tanta tranqueira, tanta imundície. Não. Depósito, guardar aquilo que é bom, aquilo que realmente é o teu útil. Ali tu guarda, em depósito. Quem não é útil, joga fora. É lixo, vai com lixo. Então, a palavra de Deus é algo útil, algo profundo. Precisamos guardar esse depósito, que é o nosso corpo, que se torna o templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Depósito fala em morada também, a morada do Espírito Santo, que habita em mim e habita em todos aqueles que aceitaram Jesus, se decidiram por Jesus, passou pelas águas do batismo, é uma nova criatura, passa a reinar com Cristo nas regiões celestiais e se torna morada dele. É isso que nós temos que guardar, essa casa, esse depósito, guardar do pecado, da concupiscência, do engano, da prostituição, da malignidade, da inveja, de tantas outras coisas mais. Guarda, querido, teu coração é o depósito, é a habitação de Deus. Guarda ele, que é muito precioso. Amém, querido? Você possa compartilhar esse canal, me ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Que essa semana seja uma semana ricamente vitoriosa, uma semana de muitas bênçãos, uma semana de portas abertas, uma semana de resposta de oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Um bom dia a todos.